irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. João 8, capítulo 8, versículo 12. Na semana passada, nós iniciamos uma série de exposições sobre as declarações de Cristo, eu sou. Semana passada, o reverendo Alisson esteve expondo quando Jesus fala sobre ele ser o pão da vida. E hoje, então, sobre o pão que desceu do céu. E hoje nós vamos falar sobre a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, no ano passado, no acampamento da UPA e da UPJ, com a ajuda do nosso irmão Luciano, que está bem aqui na frente, nós fizemos uma camiseta que tinha várias lâmpadas. Cada lâmpada tinha uma interrogação dentro, mas uma lâmpada em especial era diferente das outras e tinha uma cruz dentro. É provável que você já viu ou vai ver algum adolescente ou pré-adolescente andando com essas camisetas aí na igreja. Essa lâmpada com a cruz, ela tinha um sistema que, em contato com a luz solar ou a energia elétrica, resplandecia. E aí alguns adolescentes, principalmente liderados pelo nosso irmão Gabriel e Joshua, que estão bem aqui na frente, perceberam isso. E começaram então a passar a lanterna nessa lâmpada que era diferente, e perceberam que ao passar a lanterna aquele negócio resplandecia, doía um pouquinho as vistas quando estava no escuro. Pois bem, vários adolescentes perceberam isso, se juntaram então ao Gabriel e ao Joshua, começaram a passar então a lanterna na lâmpada e saíam pelo escuro do acampamento, e você conseguia ver de longe, naquela escuridão, aquele monte de lâmpadas pequenininhas brilhando no meio da escuridão. Meus queridos, o texto de João capítulo 8, versículo 12, é um texto em que Jesus, quando profere ser a luz do mundo, é dito em um festival justamente de luzes. Aqui nós temos em João capítulo 8, versículo 12, um cenário noturno. Capítulo 6 e capítulo 7, juntamente com o capítulo 8, fazem parte dos ditos de Jesus por época da festa dos tabernáculos. Então, é nesse festival noturno, na festa dos tabernáculos, que Jesus então diz ser a luz do mundo. A festa dos tabernáculos, ou das cabanas, segundo Levítico 23, era uma das festas prescritas por Deus no Monte Sinai, dada ao povo de Israel. Esse nome, tabernáculos ou cabanas, vem das tendas temporárias nas quais Israel viveu durante 40 anos em que peregrinou pelo deserto. Esse festival, ou essa festa dos tabernáculos, meus irmãos, era uma festa de muito júbilo, que se estendia por 8 dias. Qual que era o principal motivo, a celebração dessa festa? Era justamente celebrar que Deus, como uma coluna de fogo, guiou o povo de Israel no deserto. Entretanto, essa cerimônia, ela era realizada nessa festa, eram realizadas 2 cerimônias que aconteciam no último dia. Quando você vai para o contexto próximo de João capítulo 8, que é o capítulo 7, você vai ver que no versículo 37, João chama esse dia em que acontecia essas 2 grandes cerimônias na festa dos tabernáculos como o grande dia. A primeira cerimônia era a coleta de água, na qual o sacerdote atravessava todo o pátio e derramava em uma bacia de água que ficava no centro do templo. Esse derramar dessa água apontava para aquilo que Isaías, capítulo 12, versículo 3, profetizava, que era o futuro derramar do Espírito Santo. Por isso que em João, capítulo 7, versículos 37 a 38, Jesus aplica o significado dessa cerimônia à sua pessoa e obra, mostrando que ele é a água viva. A outra cerimônia que acontecia na festa dos tabernáculos era noturna. E essa cerimônia, então, concluía a festividade com uma exibição espantosa. O que era feito? Meus irmãos, eles construíam 4 candelabros gigantescos.
Diz os historiadores que era em torno aí de 25 metros de altura. E eles eram colocados, então, no pátio das mulheres. Pátio das mulheres era o pátio em que todo mundo poderia frequentar. Homens, mulheres, gentios, convidados, sacerdotes, todos podiam adentrar essa parte do templo. O que acontecia nesse festival? Todos os presentes observavam silenciosamente na parte da noite, quando a noite caía, enquanto jovens da família sacerdotal, eles subiam escadas nesses candelabros aí de 25 metros de altura, levavam óleo e acendiam então os candelabros. Meus queridos, ao verem as chamas iluminando a noite, todos os presentes ali se alegravam. Segundo o Mishnah, a luz das lâmpadas era extremamente brilhante, pois não havia um terraço de Jerusalém que não fosse iluminado por sua luz. Então, de maneira que durante a festa dos tabernáculos, o resplendor das luzes do templo iluminava a cidade e traspassava a escuridão de suas ruas. E foi nesse cenário, com as lâmpadas acesas, com o candelabro, os 4 candelabros acesos, refletindo luz, é que Jesus ergue a sua voz e proclama: Eu sou a luz do mundo. E o que Cristo queria dizer, queridos? E é isso que nós iremos focar nesta manhã, que Cristo queria dizer quando revelou ser a luz do mundo. Primeiro, Cristo aqui revela a sua divindade. Meus irmãos, Jesus estava se referindo novamente à sua divindade, afirmando que de certa forma, ele compartilha da mesma luz de Deus o Pai. E obviamente que para os seus primeiros ouvintes, familiarizados com a história do Êxodo, Jesus, ao dizer, eu sou a luz do mundo, estava se identificando claramente com Deus de Israel, que deu a festa dos tabernáculos. Esta festa relembrava que Israel seguiu a luz de Deus quando saía da escuridão das trevas do Egito. No Êxodo, a glória da presença de Deus, que se manifestava na nuvem, conduziu o povo de Israel para a terra prometida, como diz Êxodo capítulo 13, protegendo o povo de Israel de todos os seus inimigos, como nos mostra Êxodo capítulo 14. Por isso que para os israelitas, queridos, cantar o Salmo 27, versículo 1, era algo extremamente normal, porque eles diziam, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, Deus é descrito como a luz do seu povo. Então, assim como aqueles 4 candelabros acesos na festa simbolizavam a glória de Deus, Jesus aqui agora então se identifica com a coluna de nuvem e fogo que conduziu o povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto. Só que tem um outro aspecto aqui que é importante notarmos, que para os ouvintes de Jesus naquela festividade, Deus como a luz do mundo também fomentava esperanças messiânicas. O profeta Isaías, por exemplo, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 51, falou do servo do Senhor, do próprio Deus, como sendo a luz para as nações. Diz Isaías que o servo do Senhor é nomeado luz para as nações, para que a salvação de Deus alcance até os confins da terra. Então Jesus aqui em João capítulo 8, versículo 12, o Filho de Deus Pai, o servo do Senhor, personifica, meus irmãos, esta linguagem do Antigo Testamento. Jesus, o eu sou, está dizendo claramente que Ele é a luz do mundo. Meus queridos irmãos, Yahvé, cuja glória havia outrora iluminado as noites sobre as tendas do deserto, diz agora Jesus que monta a sua tenda resplandecente entre o seu próprio povo. Mas um aspecto interessantíssimo que João vai nos mostrar, principalmente no início do Evangelho, no capítulo 1, é que mesmo antes de o Verbo encarnar-se, Jesus é a luz dos homens. E agora, na encarnação, a verdadeira luz do mundo, ela de fato se revela para iluminar a todos os homens. Jesus em pessoa é a luz, porque nele e por meio dele, os atributos de Deus brilham de modo mais resplandecente no mundo criado. Jesus Cristo se apresenta a toda a humanidade aqui como Deus Salvador, que ilumina o homem das trevas da queda e da vida, da paz, da alegria. Mas ainda nesse texto, há uma outra revelação de Cristo que é interessante,
Cristo também aqui, quando fala que é a luz do mundo, meus irmãos, ele também revela a condição caída em que esse mundo se encontra. Se você atentou bem para a leitura do texto, você vai perceber que a declaração de Cristo descreve aqui duas esferas claramente distintas. Ele vai falar sobre luz e ele vai falar sobre trevas, sobre escuridão. Ao declarar ser a luz do mundo, Jesus expõe aqui a realidade em que esse mundo se encontra. As Escrituras nos mostram que desde o pecado de Gênesis, capítulo 3, todos os homens, como diz Isaías capítulo 9, versículo 2, passaram a andar em trevas. Por causa do pecado, a alma dos homens passou a andar na penumbra, com seus corações presos na escuridão, cometendo todos os tipos de maldades. Por isso que a referência de Jesus aqui às trevas é uma metáfora da cegueira espiritual em que os homens se encontram por causa dos seus pecados. E, meus queridos, tudo que é mal, tudo que está relacionado com o príncipe desse mundo, o que está sujeito ao poder da morte, o que constitui afastamento de Deus e de uma vida voltada para o eu, isso é trevas, por mais belo que isso possa parecer. Então, o fato de Jesus se apresentar como luz do mundo indica que a humanidade é pecadora e essa humanidade está exposta ao julgamento de Deus e que, por isso, necessita de salvação. E Jesus, então, aqui se coloca, dizendo que ele está presente como fonte de iluminação do ser humano, no que diz respeito às questões espirituais e à salvação eterna da sua alma. Cristo deixa muito claro, meus irmãos, que a antítese entre luz e trevas se faz presente justamente por meio dele. Em sua obra, ele veio promover uma divisão, uma separação. E no texto, ele afirma isso categoricamente. Quem não me segue andará nas trevas. Os filhos da luz veem a luz e a seguem. Os que não fazem isso, diz Jesus, permanecem na escuridão, porque não existe outra luz salvadora nesse mundo à parte de Cristo Jesus. Sem Cristo, de João 8, capítulo 8, versículo 12, que o pecador segue andando nas trevas. Mas a obra de Cristo, meus irmãos, é justamente fazer com que os homens deixem de viver nas trevas e passe a viver na luz. E é justamente isso que Cristo revela. Cristo vai falar que a sua divindade como sendo a luz do mundo, Cristo fala também da condição do mundo, mas ele também vai aqui revelar a sua obra. Cristo revela que ele, como a luz do mundo, veio justamente para desfazer as obras das trevas. Por meio dele, pessoas são conduzidas à vida eterna. E aqui, se você atentar para o versículo 12, volte lá para João, volte seus olhos para João, a parte 2, quando ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. A imagem aqui de seguir a luz aponta para aquilo que Israel fez no deserto. Meus irmãos, o povo seguiu a luz, enquanto a luz do Senhor conduzia da escravidão, da terra de escravidão, através do perigoso deserto até a tão estimada terra prometida. Então a imagem aqui harmoniza perfeitamente com o chamado de Jesus para os seus discípulos seguirem. Jesus prometeu que quem o seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem o seguir, crendo no seu ensinamento, de Jesus que já não andará nas trevas da ignorância espiritual, debaixo do poder do maligno. Os verdadeiros seguidores de Cristo não só caminharão, mas como alcançarão a terra da luz. Porque como aconteceu, meus irmãos, no deserto, aqueles que seguiram a coluna de fogo sem se rebelar contra a sua liderança, alcançaram Canaã. Mas os desobedientes, aqueles que não seguiram a luz, aqueles que não obedeceram à luz do Senhor no deserto, esses morreram durante a sua caminhada. Então aqui a imagem que Cristo quer nos passar é que, como na vida, a vida na escuridão culmina em morte, a vida na luz de Cristo culmina na vida eterna. Meus irmãos, seguir a Cristo significa ir àquele em quem se encontra a vida de Deus. E essa vida é a luz dos homens. Seguir a Jesus, a luz do mundo, dá a nós cristãos a segurança de evitar os perigos e ciladas das trevas,
e a promessa de possuir a vida eterna, ou seja, a libertação do reino das trevas e a transposição para o reino da luz. E dentro desse cenário, meus queridos, eu quero pensar em algumas implicações desse texto para nós. Se nós entendemos que quando Cristo diz eu sou a luz do mundo, aponta para a sua divindade, escancara a realidade desse mundo caído e ao mesmo tempo mostra a obra salvadora de Cristo, em que Ele salva pecadores das trevas e transporta para a sua maravilhosa luz, nós temos que pensar que esse texto, em que esse texto se aplica e traz implicações para nós hoje. Primeira implicação desse texto para nós. Meu irmão, compreenda que a humanidade da qual nós fazemos parte e da qual nós convivemos está perdida e precisa da luz salvadora de Cristo. João 8,12, meus irmãos, Jesus expõe a condição da humanidade como caída em trevas. Cristo claramente e por inferência lógica aqui nos fala que esse mundo em trevas necessita de luz. E eu lhe digo que essa realidade é facilmente identificada por todos nós. Meu querido, uma rápida observação no mundo em que vivemos, e rapidamente nós concluímos que o mundo jaz no maligno. Hoje, a sociedade evidencia por suas práticas perversas a separação do homem de Deus. As práticas que nós temos visto aí comumente sendo aceitas evidencia a escravidão dos homens às trevas e à morte. Nós convivemos com monstruosidades que revelam que o homem pode mergulhar, meus irmãos, nas mais densas trevas. E até mesmo nós, cristãos redimidos, em certa medida, nós podemos experimentar situações de trevas, principalmente na convivência com os ímpios. Eu vou lhe dar um exemplo claro, apenas para que você possa entender em que mundo nós vivemos hoje. É importante pensar nisso, porque nós às vezes olhamos para esse mundo e pensamos que esse mundo aqui é um lugar de lazer, um lugar de diversão. Meus irmãos, Cristo escancara, esse mundo é um lugar de trevas. Lá no dia 29 de janeiro desse ano, o portal de notícias G1.com noticiou várias notícias, e notícias exaltando, de certa forma, aquilo que era noticiado como matéria principal na página daquele portal de notícias. A notícia principal do dia era: 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero no Hospital das Clínicas de São Paulo. Desse total, 100 são crianças de 4 a 12 anos. 180 adolescentes de 13 a 17 anos de idade. Meus irmãos, quando olhamos para uma coisa como essa, você pode pensar assim: poxa, pastor, mas é o mundo em que nós vivemos. Sim, mas para nós, meus irmãos, que entendemos as Escrituras, nós olhamos e começamos a ver o porquê que pessoas exaltam notícias como essa, porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. As pessoas não conseguem ver a insanidade de mensagens como essa, de notícias como essa, porque vivem cegadas pelas trevas da ignorância espiritual. E nesse cenário de trevas é que a luz se faz necessária. E quando Jesus disse ser a luz do mundo, Cristo sinaliza que Ele é a solução para as trevas em que o mundo está. Lá em João capítulo 1, versículos 4 a 5, diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra elas. Meus irmãos, em Jesus está a vida, a qual como uma luz pode tirar os homens das trevas. As trevas não podem deter o poder da luz celestial. Quando Cristo, que é a luz do mundo, adentra a vida, as trevas instantaneamente são dissipadas. A luz do mundo irradia na cruz para a salvação de todo aquele que crê. E essa luz, meus irmãos, ela ainda brilha de forma salvadora nos dias de hoje. Jesus é a nossa luz. Diz lá em Mateus capítulo 4,16 que o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz.
Meu querido irmão, nós precisamos acreditar que essa luz salvadora ainda resplandece e continua salvando e transportando pecadores do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Uma segunda implicação desse texto para nós é que nós temos que ter a certeza que somente quem segue a Cristo derrota as trevas. A festa dos tabernáculos e suas luzes lembrava que Israel no deserto manteve a sua atenção na nuvem e se movia de acordo com ela. E por mais escura que fosse a noite no deserto, debaixo da luz divina, meus irmãos, não havia tropeço, não havia medo, não havia confusão. Meu querido, Jesus oferece benefícios semelhantes para aqueles que se achegam a Ele hoje. Quem me segue não andará nas trevas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo afirma: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Colossenses 1,3, Paulo diz: Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Apenas quando o Evangelho, quando a luz do Evangelho de Cristo brilha no coração dos homens, causando a regeneração e a conversão, é que as trevas são derrotadas. Seguir a luz, que é Cristo, implica em confiar nele e obedecê-lo. O cristão deve seguir a sua liderança, a liderança da luz salvadora. E aí o ponto interessante é que nós não podemos estabelecer o nosso próprio curso através do deserto da vida. Em um mundo sombrio, queridos, como que vivemos, em alguns momentos somos pressionados pelas trevas de todos os lados. E nós precisamos manter essa reivindicação de Jesus sempre viva diante de nós. Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, Ele é a resposta e o caminho para todas as demandas da nossa existência. E por estarmos em Cristo, meus irmãos, não precisamos ter medo, porque temos a luz do mundo em nós e por nós podemos viver e atravessar esse mundo escuro em segurança. Em Cristo, nós temos a plena certeza de que seguiremos nesse mundo de trevas, mas que não nos perderemos, porque Ele tem nos conduzido de volta para o lar. Em Cristo nós temos a plena confiança de poder atravessar esse mundo tenebroso, porque a sua presença ilumina os nossos passos, dissipando as trevas em cada passo que a igreja dá na atual existência. Meus irmãos, em Cristo nós temos a certeza absoluta que as trevas não triunfarão. E acima de tudo, e aqui é a última implicação e termino o sermão nessa manhã. Meu querido irmão, assuma a responsabilidade de irradiar a luz de Cristo. Jesus afirmou categoricamente que a única forma dos homens terem a luz da vida é por meio dele. E por causa disso o cristão não andará nas trevas, nem será conduzido por elas, mas no escuro do mundo ainda assim terá a luz da vida. Então, dessa forma, a promessa de Jesus, terá a luz da vida, é referente à luz salvadora de Cristo entrando nos nossos corações. Mas, em certo sentido, também de certa forma aponta para aquilo que as Escrituras vão falar logo depois, que nós nos tornamos raios de luz no Senhor. A luz que brilha em nossas vidas não é nossa. A luz que brilha em nossas vidas é a luz de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: porque outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. O cristão é salvo pela luz de Cristo e é chamado a ser luz, mas consciente que a luz original é proveniente de Cristo. Ele é a fonte, Ele é a luz verdadeira. Nós somos apenas a luz derivada. Ele é como o sol e nós como a lua, que simplesmente refletimos a luz do sol. Nós compartilhamos a própria luz que Jesus exibiu. Por isso que o próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 5, 14, afirma a seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Meus irmãos, entenda que não apenas a luz brilha sobre nós, em nós, mas também por meio de nós.
nós recebemos a luz salvadora de Cristo para iluminar os nossos passos na jornada, é verdade. Porém, essa luz, quando entra em nossa vida, ela entra para que nós possamos ir para os outros, fazendo-nos de luzeiros para eles. Nesse mundo de trevas, a luz de Cristo brilha por meio dos discípulos de Cristo Jesus, por meio de palavras e obras. Nós somos chamados a ser transmissores da luz de Cristo e do Evangelho. E sobre isso, Spurgeon tem uma frase brilhante em que ele fala que a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja. Só que o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a vida dos cristãos. Por isso vão e sejam luz do mundo. Nós somos luzes porque cremos e possuímos a verdade e comunicamos a verdade sobre Cristo a um mundo que jaz em trevas. Nós precisamos, meus irmãos, ter fé que por meio das nossas vidas e testemunho cristão, pregado ou vivido, a luz de Cristo dissipa as trevas. Através de nós, a luz de Cristo brilha, esclarecendo e capacitando pecadores a enxergar. Por isso, nós temos de permitir que a luz de Cristo de nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas a vejam. Meus irmãos, nós não devemos esconder a luz salvadora de Cristo que reside em nós, mas sermos como João Batista, que ardia e alumiava. Como discípulos de Jesus, nós não devemos esconder a verdade que conhecemos ou a verdade do que somos. Nós devemos lutar para que o nosso cristianismo seja visível. John Stott alertou que refugiar-se no invisível é uma negação do chamado de Jesus. Uma comunidade de Jesus que procura esconder-se deixou de segui-lo. Ainda existe esperança para esse mundo que jaz nas trevas. E ela reside nos seguidores de Cristo Jesus. Meus irmãos, por meio dos seguidores da luz de Cristo, a luz de Cristo continua brilhando e salvando corações pecadores. Nessa manhã nós cantamos o hino 308, e eu não sei se você sabe a história por trás da escrita desse hino. Esse hino no nosso hinário está na composição de Sarah Paul Calley. Entretanto, esse hino é baseado em um poema escrito por conta de um naufrágio. A história por trás desse hino, meus irmãos, é que existia um farol em que todos os dias à noite um homem ia e acendia, um faroleiro ia e acendia, para que os navios pudessem passar por aquela costa cheia de pedras e pudessem ver as pedras e se desviar. Entretanto, um dia, esse faroleiro adormeceu e não foi acender a luz do farol. No outro dia cedo, ao acordar e correr para a praia, esse homem se deparou com vários corpos mortos na areia. Frutos de um naufrágio por conta de um capitão que não viu as pedras porque o farol estava desligado. O hino 308, meus irmãos, é baseado nessa história. E quando nós cantamos esse hino nessa manhã no seu coro, nós somos desafiados como cristãos a ser a luz para guiar como seta pecadores perdidos até Cristo Jesus. Nós cantamos: resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Que assim o seja, que possamos ser luzeiros a resplandecer nesse mundo de trevas, assim como Cristo iluminou a nossa jornada. Fiquemos em pé, oremos, e logo depois nós estaremos encerrando o culto nessa manhã.